Olá, queridos alunos da EJA, da etapa 2. Aqui quem está falando é a professora Franciele para mais uma semana de atividades. E continuamos então com o nosso projeto, falando um pouquinho sobre os tipos textuais e os gêneros textuais. Até agora, nós vimos algumas coisas sobre o tipo narrativo e conhecemos um pouquinho mais a fundo alguns gêneros dentro desse tipo, narrativo. Conhecemos o conto, a crônica, as fábulas. A partir desta semana, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o tipo descritivo, conhecendo alguns gêneros textuais que estão dentro desse tipo de texto. Nesta semana, em especial, nós vamos trabalhar a biografia e a autobiografia. Aqui seguem algumas características, mas eu também tenho algumas para apontar para vocês. Bom, a biografia é um gênero textual no qual são narrados a vida de uma pessoa. Elas podem contar a história de grandes personalidades, pessoas que fizeram história, né? Ou também falar de pessoas comuns. A biografia é um gênero textual que tem como objetivo narrar eventos marcantes da vida de uma pessoa, sejam de uma grande personalidade ou de uma pessoa comum, como a gente já falou. A biografia, enquanto gênero textual, ela surgiu já lá na Grécia e na Roma Antiga. Algumas características que é importante a gente citar aqui da biografia. De maneira geral, ela tem algumas características especiais que a gente precisa ficar atento. Ela é um texto do tipo descritivo, os acontecimentos, em geral, seguem uma certa ordem cronológica, né? Na autobiografia isso nem sempre acontece, mas na biografia geralmente sim, tá? Ele pode ser escrito em terceira pessoa, no caso de uma biografia, então falando dele ou dela, né, de uma pessoa, ou na primeira pessoa, quando é uma autobiografia, quando o autor do texto está falando sobre si mesmo. Um ponto importante sobre as características da biografia é que ela não se limita apenas à narração dos acontecimentos pessoais e íntimos. Ela desenvolve uma análise de como as ações influenciaram ou foram influenciadas a partir dos acontecimentos e da época que essa pessoa viveu. Por exemplo, se a gente está falando de uma biografia como a de Adolf Hitler, ela não trata apenas da narração da vida íntima dele. Ela também trata de como foi a sua infância, com o que ele trabalhou quando era jovem, o que estudou, com o que se relacionou afetivamente. Essa biografia, ela compreende também uma análise de como o contexto em que ele estava inserido, no caso Hitler, né, como no nosso exemplo, ele transformou-se num líder na Alemanha e um precursor da ideologia responsável, então, pela morte de bilhões de pessoas. Então, como mencionamos, uma biografia não precisa referir-se especificamente a uma personalidade, a pessoas que fizeram grandes feitos ou que tiveram grandes posições de poder ou influência. Uma biografia também pode abordar histórias sobre a vida de pessoas comuns. O que é importante a gente saber também? Que os textos, né, que são biografias, eles podem ter existem vários tipos de biografias, tá? Tem a biografia, a autobiografia, mini biografia, mas a gente vai falar aqui só da biografia e da autobiografia, tá? A biografia, ela é feita a partir de um estudo documental profundo a respeito da vida de uma pessoa. Então, aqui nessa semana a gente também vai ver um exemplo de biografia. Então, ele é feito a partir de um estudo da vida de uma pessoa. Então, se estuda lá onde ela nasceu, como é que foi a infância, em que escolas estudou, sobre os irmãos, sobre os pais, né? E se vem fazendo essa biografia. Nessa semana, vocês vão ter acesso a uma biografia bem curta, mas existem biografias que são livros, né? Então, relatando fatos bem minuciosamente da vida de uma pessoa. A autobiografia, ela já é um pouquinho diferente, porque nela o autor fala sobre si mesmo. Então, ele narra os acontecimentos mais marcantes, mais importantes da sua vida, ou, então, ele, nesse caso, seguindo uma ordem mais cronológica, ou então ele pega uma experiência em específico para contar uma experiência da sua vida, tá? Então, é mais nesse sentido esse tipo de texto.
Aqui na atividade 1, como vocês sabem, toda semana a atividade 1 é uma leitura. Nessa semana, então, a nossa leitura é do tipo descritivo e o gênero é uma biografia. Aqui vocês vão ler uma pequena biografia, bem pequena mesmo, a respeito da vida de Ziraldo, né, que é um grande escritor brasileiro, que nasceu em Minas Gerais, e aí vocês vão ver um pouquinho falando sobre ele, sobre a sua família, sobre os seus irmãos, uma coisa bem resumida mesmo, tá? Porque ele foi um grande nome um grande escritor brasileiro, então teriam muitas coisas para falar a respeito da vida dele. Mas aqui tem então um resumo, uma biografia bem curta a respeito do Ziraldo. Vocês vão fazer a leitura dessa biografia e nessa semana eu peço que vocês façam um áudio dessa leitura para me enviar. Quero ver como é que está a leitura de vocês. Então, leiam respeitando a pontuação, cuidando da entonação de voz e me mandem, então, esse áudio de leitura nesta semana. A nossa atividade 2 é uma atividade de interpretação textual. Então, vocês vão pensar ali, olhando aquela biografia, vocês podem pesquisar na internet, vocês podem, ali vou dar uma dica que vocês olhem ali as imagens também, que são bem importantes para fazer essa interpretação. E aí vocês têm a primeira pergunta, né? O Ziraldo, ele é um autor de um livro muito conhecido. Qual será esse livro? Ele tem várias obras, mas tem uma em especial que é muito famosa, virou até filme, e vocês podem pesquisar qual foi, então, para responder essa primeira pergunta. Depois, vocês têm ali na número 1, onde o autor mora. Depois, escreva 4 atividades que ele sabe fazer bem. Vocês vão ler ali na biografia, vão descobrir. Vocês vão responder na número 3 ali, a família de Ziraldo é composta por 5 irmãos, 7 irmãos ou 4 irmãos. Tá lá na biografia também. A número 4, o nome deste gênero textual é tirinha, biografia, poesia. Vocês vão marcar a resposta certa. E depois, para que serve uma biografia? Para essa número 5 aí, vocês podem rever ali o início desse vídeo, onde eu explico um pouquinho sobre o que é a biografia. Depois, vocês sabem que a nossa língua portuguesa tem uma série de coisas que nos deixam em dúvida. E a palavra autobiografia vem nos fazer ali alguns questionamentos sobre o uso do hífen. Autobiografia é uma palavra que às vezes a gente fica em dúvida se a gente usa hífen ou não usa hífen. Então, o hífen é aquele tracinho pequenininho que separa ali algumas palavras. Então, eu trouxe para vocês aqui uma tabela, porque inclusive o uso do hífen, ele é uma questão que cai em alguns concursos, tá? Então, para a galera que gosta aí, que quer e que tem o intuito de estar na EJA para fazer concursos, é muito importante para fazer aí Enseja, para fazer Enem, é muito importante que vocês saibam usar o hífen de maneira correta, porque essa é uma das coisas que é vista, por exemplo, na redação e até em algumas questões de concursos e também dessas outras avaliações aí. Então, qual é a nossa regra para o uso do hífen, né? Quando a gente põe algo na frente que a gente chama de prefixo, nós olhamos ali a última letra desse prefixo e a primeira letra da palavra a qual nós vamos fazer essa junção. Quando então as vogais forem diferentes, nós não usamos hífen e juntamos a palavra. E aqui nós temos alguns exemplos, ó, a palavra autoescola. Ficam 2 vogais aqui juntas, mas elas são diferentes. Infraestrutura, auto, ajuda. As vogais são diferentes, então nós não usamos o hífen. Agora, quando a gente junta um prefixo a uma palavra e as vogais são iguais, ali as que vão se encontrar são iguais, a última letra do prefixo e a primeira letra da palavra que nós vamos juntar são vogais e são iguais, nós usamos o hífen. Aí aqui nós temos alguns exemplos disso. Palavra anti-inflamatório, micro
ônibus, ó, aqui iriam se encontrar duas letras O, então a gente precisa usar o hífen. Micro-ondas, né? Autoobservação, duas letras O iriam ficar juntas aqui, então é necessário usar o hífen. Contra-ataque, mesma coisa. Pensa lá, vou usar um prefixo, vou juntar a uma palavra. Se as duas têm vogais que vão se encontrar e essas vogais são iguais, usamos o hífen. Se elas são diferentes, nós não usamos o hífen e apenas juntamos. Quando acontece de a palavra ter consoantes diferentes. Então, neste caso, eu vou juntar um prefixo a uma palavra. A última letra do prefixo é consoante. A primeira letra da palavra é consoante. E essas consoantes são diferentes, nós juntamos e não utilizamos o hífen. É o caso da palavra super legal, hipermercado, intermunicipal, superpopulação. Vocês estão vendo ali que as consoantes estão grifadas ali, né? Estão em rosa, estão um pouquinho mais fortes, dá para ver que elas estão destacadas. Quando elas são consoantes e são diferentes, nós juntamos. Consoantes iguais, acontece a mesma coisa que acontece lá com as vogais iguais. Vou usar um prefixo, ele termina com consoante. A palavra que eu vou juntar também começa com consoante e elas são iguais, vou ter que usar o hífen. Isso acontece em palavras como subbase, super requintado, interrelacionar, super romântico. Vou ter que usar o hífen, tá? Quando acontece o encontro de uma vogal e uma consoante, como o caso do gênero textual que estamos estudando nessa semana, que é a autobiografia, nós juntamos aí o prefixo auto e a palavra biografia. Auto, então, termina com uma vogal, a vogal O. E a palavra biografia começa com uma consoante. Nesse caso, uma vogal e uma consoante. Quando isso acontece, vogal mais consoante, não se usa hífen. Então, muitas pessoas têm essa dúvida na hora de escrever autobiografia e acabam colocando o hífen. Quando acontecer do nosso prefixo terminar em vogal, nossa palavra começou com consoante, a gente apenas junta. Então, autobiografia, seminovo, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, sempre junta sem usar o hífen. No caso de consoante e vogal, mesma coisa, não usamos o hífen. São exemplos de palavra: hiperacidez, super interessante. Então, tanto no caso de vogal mais consoante ou consoante mais vogal, apenas juntamos e não utilizamos o hífen. Então, neste caso, quando o prefixo termina em vogal e a nossa palavra inicia com R ou S, nós juntamos tudo e dobramos o R ou o S. É o caso de palavras como anti-rugas, antissocial, ultrassonografia, autorretrato, mini saia, ultra rigoroso, corresponsável e contra-regra. Então, para ficar aqui fechado e ajudar vocês a compreender um pouquinho melhor, a gente só usa hífen em duas situações. Quando nós temos palavras que têm o prefixo e a palavra com vogais iguais, que vão se encontrar, ou em casos que temos consoantes iguais que irão se encontrar. Nas demais opções, nós não usamos o hífen, apenas juntamos a palavra e também tem que prestar um pouquinho atenção ali quando termina o prefixo em vogal e a palavra é com R ou S, porque tem que lembrar de dobrar o R
dobrar o S, mas nesse caso também não usamos o if. Muita coisa? Coloquem o vídeo de novo, escutem essa explicação mais uma vez, olhem bem esse quadro, chamem lá no grupo e vamos conversar sobre isso essa semana. Depois que vocês levaram essa surra aí de informações a respeito do hífen, vamos fazer um exercício. Então, a nossa atividade 3, vocês vão olhar essas palavras e pensando nas explicações que vocês viram, nas informações daquele quadro, nas conversas que nós vamos ter essa semana a respeito desse conteúdo, vocês vão olhar qual a palavra que está escrita corretamente, de acordo com o novo acordo ortográfico, que é esse que nós vimos ali na tabela, qual a palavra que está de maneira correta. E aí vocês vão fazer um X. Tem ali a palavra escrita de duas maneiras e vocês vão escrever, fazer um X ali da maneira correta que a palavra deve ser escrita, certo? A atividade 4, ela vai ser uma base para a nossa atividade 5. Na nossa atividade 4, vocês vão fazer uma ficha, colocando dados de vocês. Essa é uma ficha básica para fazer uma autobiografia. Então, coisas básicas, informações básicas sobre vocês. Nome completo, local de nascimento ali, cidade, estado, país, idade, alguma coisa sobre a infância de vocês que vocês acham que pode destacar. Aqui eu coloquei apenas uma linha, mas se vocês quiserem escrever mais a respeito da infância de vocês, fiquem super à vontade. Estado civil, se tem filhos, se não tem, quantos filhos, né? Se tem uma profissão, trabalha, qual é a profissão que vocês têm? Ou se vocês não têm uma profissão, qual seria a profissão que vocês gostariam de ter, né? Atualmente estuda na EJA em qual escola, né? Então coloquem ali o nome da nossa escola. Seu objetivo na EJA é qual? Aqui coloquei também apenas uma linha, mas fiquem muito à vontade para escrever mais. E aqui um sonho também que vocês queiram destacar. Então, essa aqui, barbada, né? Resposta pessoal nela toda, porque cada um de vocês vai escrever as informações sobre si mesmos. E na atividade 5, finalmente vocês vão fazer uma produção textual. Nesse caso, vocês vão fazer uma autobiografia. Então, voltem lá no início, vejam quais são as características de uma autobiografia, e aí aqui eu coloquei algumas dicas. Use os dados da tabela que você preencheu e escreva sua autobiografia. Relembre a explicação das características deste gênero textual. Então, relembra o que a prof viu lá no começo. Lembre de utilizar pontuação nos momentos adequados, tá? E utilizar pontuação aqui, vou dizer que nem eu falo para os meus alunos do 4º ano, não é fazer o texto, pegar um saco de pontuação, jogar para cima e onde cair, caiu, tá? Então, pensem para que os pontos servem, por que é importante eu usar aqui, por que é importante eu usar ali, qual ponto é adequado usar. Então, pensem bem na hora de usar a pontuação, tá? Separe seu texto em parágrafos, né? O que são os parágrafos, professora? É aquele espacinho que nós deixamos lá na linha, aquele recuo que nós damos lá no início da linha, cada vez que nós vamos elencar um novo assunto. Então, lá no meu início de texto, eu estou falando sobre meu nome, estou falando o endereço onde eu moro, estou falando sobre meus pais, estou falando sobre os meus irmãos. Num novo parágrafo, eu posso estar falando sobre a minha infância, sobre como é que foi essa infância. Num outro parágrafo, como é que eu cheguei na vida adulta, né? O que me tirou, talvez, da escola, o que me trouxe para a EJA. Então, procurem, cada vez que vocês relacionarem um novo assunto, fazer um parágrafo novo, tá? Utilizem letra script ou cursiva, tá? Para fazer esse texto, bem importante. E lembrem, né? Já que a gente vai usar letra script ou cursiva, que quando vocês forem fazer a escrita de substantivos próprios, eles devem aparecer com letra maiúscula. E não só nos substantivos próprios, tá? Início de frase, letra maiúscula. Colocou o ponto, letra maiúscula, certo? Depois, vocês vão fazer
vão ver um pouquinho sobre um conteúdo que a gente já deu uma conversada no ano passado, mas que é importante retomarmos, então, aprofundarmos um pouquinho, que é o valor relativo e o valor absoluto dos números. O que é o valor absoluto? O valor absoluto é o valor do próprio algarismo, é o seu valor isolado. Então, nós temos 10 algarismos que são o suficiente para fazermos todos os números que existem. São eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir desses algarismos, né, desses números, nós podemos fazer todos os números que existem. O valor do 9 em si sempre será 9, não interessa onde ele estiver. Então, o valor absoluto é o valor do algarismo isolado. Já o valor relativo, ele está relacionado ao valor que esse número tem quando ele está posicionado dentro de um número. Vocês estão vendo aqui um exemplo, ó, o número 864. O valor absoluto do 4 aqui é 4. Né? Se a gente for olhar esse número em isolado, o valor dele é 4. O valor relativo, nesse caso, pela posição que ele está na casa das unidades, é 4 também. Ele continua sendo 4. Já no caso do número 6, o valor absoluto dele é 6. Se a gente for olhar ele isolado do número, é 6. Mas como ele neste número está na casa das dezenas, o valor relativo neste número em específico dele é 60. Já o número 8 tem o seu valor absoluto 8. Se a gente for olhar ele isolado deste número, é 8. Mas neste número em específico, como ele está na casa das centenas, o valor relativo dele é 800. Então pensem, valor absoluto de um número, você olha o número, pensa nele isolado, sem nada em volta. Quando a gente fala em valor relativo, depende da posição em que ele está ocupando dentro daquele número. Se ele está na casa das dezenas, na casa da centena, na casa da unidade, se ele é uma unidade de milhar. Então, tudo isso vai depender de como ele está posicionado para saber qual é o valor relativo de um número. Depois disso, vocês têm um exercício aqui, né? Que vocês vão fazer como no modelo. Vocês vão falar o valor relativo destes números que estão aqui. Tem um exemplo ali, o número 528. Então, agora vocês vão pensar no valor relativo. O valor relativo depende da posição que esse número ocupa. Neste exemplo, vocês têm ali o número 528. O 8, ele vale 8 unidades. O 2, ele vale 2 dezenas, né? Ou 20. E o 5 vale 5 centenas ou 500. Vocês vão fazer isso com todos esses números aqui, olhando a posição em que o número está e quanto ele vale dentro desse número, indicando ali para a prof. Na atividade 7, vocês vão olhar ali esses números que estão abaixo de cada pergunta, né, de cada pedido ali, e vão fazer o que está sendo pedido. Então, circule o algarismo de maior valor absoluto em cada quadro. Lembrem que o valor absoluto é o número isolado. Então, dentro de cada um desses quadros, qual é o maior número absoluto? Vocês vão circular. Risque o algarismo de menor valor absoluto em cada quadro. Então, aqui, mesma coisa, vocês vão olhar qual é o número que é menor em cada quadro. Não é o número completo, é o valor absoluto de cada algarismo. Vocês vão olhar cada um dos algarismos. Então, não vou olhar o número 2491. Eu vou olhar o 1, vou olhar o 9, vou olhar o 4 e vou olhar o 2. Qual é o de menor valor absoluto aqui? O número 1, né? O algarismo 1. Ele, isoladamente, é o que vale menos neste numeral. Vocês não vão olhar
comparar os números uns com os outros. Vocês vão olhar cada número dentro desse valor aqui. Então, no 9.687, vocês vão olhar cada número, o 7, o 8, o 6 e o 9. E aí vão indicar ali qual é o menor valor absoluto. Depois, pinte de azul o algarismo de maior valor relativo em cada quadro. Aí vocês vão olhar. Este número, nesta posição, ele é o maior dentro desse número. Então, vocês vão olhar o número, vão olhar quanto cada um desses números vale nesta posição em que ele está e vão pintar de azul o maior algarismo. Depois, pinte de vermelho o algarismo de menor valor relativo. Aí vocês vão ver, dentro desses numerais aqui, qual desses algarismos tem o menor valor relativo. Vocês vão pensar no valor posicional de cada número e vão, então, pintar de vermelho, certo? Essa é a última atividade dessa semana. Sei que vocês tiveram bastante conteúdo nessa semana, então vocês tiveram ali sobre autobiografia, biografia, vocês têm produção de texto para fazer, tem ali atividade, conteúdo sobre o uso do hífen, e vocês têm também esse conteúdo a respeito do valor relativo e absoluto dos numerais. Então, é bastante coisa, fiquem super à vontade para perguntar lá no grupo, para chamar. Posso estar disponibilizando para vocês vídeos, conversando por videochamada. Vamos nos conversando mesmo essa semana. Qualquer dúvida, vamos nos falando. Podem falar lá no grupo, chamar a prof no particular, mas espero que seja uma semana muito boa de estudos para vocês. Vocês estão tendo bastante informação nessa semana. Aproveitem, façam esses exercícios aí. Quem quiser mais exercícios extras também pode pedir. É só chamar. Espero que seja uma ótima semana de estudos para todos nós. Um grande abraço e até a próxima.